Primeiramente, boa noite. Eu vou gravar um vídeo sobre o jogo da velha. Eu vou explicar como é que o meu projeto funciona e mostrar ele funcionando. Eu sou o André Luiz Zappa e, começando, eu coloquei uma constante definindo o valor de π, que será usada para a circunferência por conta do jogo da velha ser feito em x e círculo. O círculo será feito com base nesse π também. Aqui na linha 17 eu criei uma typedef, uma struct, onde guardará a posição dele no tabuleiro. Já que o tabuleiro ele tem 9, eu mapeei ele, né? Ele tem 9 espaços onde poderá ter x ou bolinha, então seria de 0 a 8. Aqui eu guardei o x1, o x2, o y1 e o y2. Porque o x1 guardará o lado esquerdo, o x2 o lado direito, o y1 a parte de cima e o y2 a parte de baixo. Assim eu consigo mapear um quadrado, no total 9, para poder fazer o tabuleiro. E aqui tem desenha, porque falará se ele está desenhado ou não. Resumindo, se tiver uma bolinha ou um X, esse desenho ficará alternando entre 0 e 1. Aí eu criei uma lista para... Na verdade, está com o nome lista, porém é um vetor de coordenadas, onde de 0 a 8 terá cada posição do tabuleiro. Temos variáveis de escala, lado, grau e altura, que nesse projeto elas não estão sendo utilizadas, então não mudaria nada caso eu quisesse apagá-las, que é o que eu vou fazer agora. Porém, eu gosto de deixá-las ali para caso eu use caso eu queira continuar com esse projeto e tudo mais. Temos essas 4 variáveis aqui, que o vezes é para dizer se a vezes é 0, 1, 2, 3. Por quê? Quando é par, quem joga é o x, e quando é ímpar, quem joga é a bolinha. Posição menos 1, ele guardará a posição, se ela é menos 1 ou 0. Começando, aqui ela está com menos 1, porém quando for jogando, poderá perceber que ela vai começar do 0, do 1, do 2 até o 8, que cada posição é um espaço do tabuleiro. Aqui para dizer chegou ao fim, então ela ficará 0 ou 1, porque quando for 1 quer dizer que o jogo ele chegou ao fim, e o resetar também segue esse princípio de 0 ou 1. Temos a altura e a largura máxima da tela, e aqui eu criei um float do R, do G e do B, guardando assim um RGB para caso eu poder usá-los quando eu quiser. Aqui temos todas as funções que eu usei. Temos a função do mouse, que já é padrão, a função de desenhar o X, a função de desenhar a bolinha, que aqui está C por conta de círculo. Tenho essa função que é o registro das coordenadas, ou seja, essa função ela mapeia o tabuleiro. Tenho aqui também a de escrever o texto na tela. Tenho aqui para dizer quem venceu, se foi o círculo ou o X. Tenho aqui uma função para onde estão as condições de vitória, já eu explicarei mais um pouco. Aqui tem uma função para resetar quando acabar a partida ele resetar. E aqui o botão de reset, que é uma função que eu criei só para o botão. E uma função para caso de empate. Tem essa função map, que eu usei ela como uma forma também de eu usar outros estilos que eu queria que a tela, dependente da tela, eu conseguisse colocar bolinha ou X para não perder as coordenadas de acordo com o caminho. Então, se a tela for iniciada em tal resolução, ela funciona da mesma forma. E aqui também serve é tudo dessa função de map que serve para isso. Dentro do main, tenho aqui o reset, que ele já começa resetando para deixar tudo zerado. Ele já registra as coordenadas depois de dar o reset, obviamente. Aqui ele chama a função desenha. E aqui ele chama a função do mouse. E tudo isso fica em loop. Aqui na função desenha, eu falo que eu crio aqui os textos, eu coloco o jogo da velha, a rodada, e lá embaixo eu coloco o meu nome, com todos os direitos reservados e tudo mais. E aqui toda vez que ele passa, como ele fica em loop, toda vez que ele passa na função desenha, ele fica verificando as condições de vitória. Porque como ele não sabe onde você vai colocar a bolinha ou o X, ele tem que ficar toda vez passando por ela, para ver se realmente tem alguma vitória ou não. Aqui eu desenho as linhas do tabuleiro, bem básico. E aqui já começa a como funciona o meu projeto. Ou seja, se a vez for menor que 9, porque como ele vai de 0 a 8, não tem como passar disso. E o fim for igual a 0, aí aqui eu verifico se vai ser ou bolinha ou círculo.
como tinha dito, aqui o x do o π, né, para poder fazer a bolinha e tudo mais. Isso aqui serve para ele mostrar o seguinte: quando vai mostrar a vez da pessoa, vamos supor se é a vez do x ou a vez da bolinha, ele vai aparecer um x na tela ou uma bolinha. E aqui fica vendo, se for dividido por 0, se for divisível por 2, ou seja, se for par, ele vai aparecer o x. Se não, é a bolinha. Que esse x que fica na tela aqui, ó. Então toda vez que eu clico ele muda. E as condições de vitória servem exatamente para isso aqui, que fica verificando para poder fazer a linha. Então toda vez que tiver ele fica verificando toda vez, porque quando eu ganhar eu traço essa linha. E ali é outra função do botão, de jogar novamente. E aqui, caso não entre nenhum desses daqui, ou seja, caso passe por todas as condições e ninguém ganha, ele obviamente irá chamar a função de empate. Falar que o fim é igual a 2, porque quando o fim é igual a 1, quer dizer que o jogador ganhou, algum jogador ganhou. Quando o fim é igual a 2, quer dizer por conta do empate. Aqui, ele falará o seguinte: ele vai, como fica em loop, toda vez que desenha, ele limpa a tela. E para isso não acontecer, toda vez que ele repetir, ele vai repetir os locais onde estão. Por isso que eu guardo o desenho. Se o desenho for igual a 1, ele vai desenhar o x num determinado local da tela. Se ele for igual a 2, eu vou desenhar a bolinha. E aqui ele chama a função de desenhar o x e a bolinha também. Então, resumindo, isso aqui serve para toda vez que ele entrar na função desenha, ele colocar o x e a bolinha aonde eu já cliquei. Como exemplo, por isso que quando eu clico, eles ficam na tela, eles não somem por conta disso. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Vou iniciar de novo para mostrar. Então, quando eu clico, ele permanece na tela por conta disso, que ele fica passando toda vez e redesenhando. Exatamente dessa forma. E quando ganha, aparece o vencedor, se é X ou bolinha, e aparece o botão de jogar novamente. Voltando para o código. Temos aqui a função do mouse, que ele faz o seguinte. Eu guardo que o X e o Y é o mouse, então a posição da tela onde ele está, onde o clique, para ele poder pegar o clique, e aqui ele passará pelo for. Porque ele dentro desse for ele repete 9 vezes, de 0 a 8. Porque como são 9 posições no tabuleiro, ele tem que verificar toda vez onde é que eu posso clicar. Portanto, aqui ele pega, se eu clicar com o botão, e aqui entra a parte de eu mapear o tabuleiro, que eu vou mostrar essa função agora. Aqui. O que ela faz? Eu mapeio o tabuleiro, então eu mapeio o x1, o x2, o y1 e o y2 de todo o local do tabuleiro. Portanto, quando eu entro nesta função do mouse, ele vai verificar se x for maior do que o x1 e menor do que o x2, se ele for maior do que o y1 e menor do que o y2. Assim, se ele estiver dentro do quadrado do tabuleiro e o desenho for, eu coloquei maior que 10, por um motivo muito simples. Como ele vai de 0 a 9, se for um valor menor, ele já entraria, então não funcionaria. Então eu joguei um valor aleatório, maior que 10, só para ele poder dizer que ele só posso desenhar sim ou não. E se o fim for igual a 0, ou seja, se não tiver igual a 1, ele nunca vai entrar, porque se chegou ao fim eu não posso mais clicar na tela, certo? E aqui dentro ele fará o seguinte, ele pegará a posição do clique, porque aqui como pode ver, ou seja, a posição será igual à posição do tabuleiro, para eu poder guardar nela depois o desenho 1 ou 2. Aqui está a vez também. Se a vez for par, ele desenha o x. Se a vez for ímpar, ele desenha a bolinha. E eu falo vez mais, para que está começando de 0. Ele está par, se é 1 ele é ímpar, se é 2 é par. Assim ele fica alternando entre x ou bolinha. Aqui eu guardo a posição da vez, então se é posição 0, ou seja, é o extremo do tabuleiro, que seria essa aqui que eu vou clicar agora. Essa é a posição 0, essa é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. Então eu falo que a posição que está vai ser a posição dessa lista. Por que eu faço isso? Para eu poder guardar onde está a bolinha ou onde está x.
para fazer aquela verificação aqui em cima na tela, certo? Porque eu falo que a posição é igual à lista de posição. Depois eu falo que o desenho da posição vai ser aquilo. Resumindo isso aqui tudo, eu vou dar um exemplo agora. Isso aqui diz o quê? Que nesta posição, aqui, quando ele for guardar na struct, ele guarda aqui. Aqui vai ter um x1, vai ter um x2 dele, vai ter o y1 e vai ter o y2 dele. Nesta posição 0 do tabuleiro, ele guardou o x. Exatamente isso que faz. E aqui embaixo ele verifica que se eu clicar nas coordenadas do tente novamente, ele irá resetar o tabuleiro. Por isso que aparece aquele botão quando acaba uma rodada. Jogar novamente. Aí aquele if lá é para caso eu clique em algum lugar deste botão, ele reseta. Por isso que ele chama a função reset aqui. A função de desenho é x, é onde ele vai desenhar o x na tela. Então eu faço o seguinte, esse clique pode perceber que dentro dele não tem nenhuma função do desenhar, porque ele só vai passar as coordenadas para a struct. Por isso que aqui no main, por isso que aqui na função desenha, ele fica desenhando ela toda hora. Aqui, ó, desenha. E para ele eu vou passar a posição e a vez. Porque a posição ela vai ser igual à posição do clique aqui. Então ele guarda nessa variável global. Portanto, toda vez que ele passar por aqui, ele vai passar pela posição e desenhar o x ou a bolinha. E aqui, como pode ver, se ela for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 9, porque só existem 9 posições no tabuleiro. E que fala como é o desenho do x se ela for par e a posição .desenho for igual a 1, quer dizer que é um x, então ele pode desenhar na tela. E a mesma coisa do desenho do círculo. Exatamente a mesma coisa, porém para o círculo. Na função registra coordenadas, eu criei um soma 1, soma 2 e soma 3. Poderia ser feito com uma só, por conta eu fiz desse jeito por conta de testes e eu acabei não trocando. Ele faz o quê? Ele vai mapear o tabuleiro. Então, eu falo que o soma é mais igual a 200. Isso é uma coordenada que eu acabei pegando. Eu pesquisei a tela e acabei chegando nessa conclusão. Que quando eu somo 200 toda vez, isso aqui serve para o seguinte. Ele vai pegar o começo e vai somar 200. Então, ele vai ter essa linha do meio. Se eu somo mais 200, ele vai mapear assim certinho o tabuleiro. Para eu poder ter o x1, o x2, o x e o y e o y2 dessa forma. Foi uma conclusão que eu cheguei e ela acabou dando certo. Assim eu guardo o x1, que ele começa no 300 mais 200, ou seja, ele vai ser 500. E aqui seria até 700. Então de 500 a 700 eu tenho um quadrado. E a mesma coisa para o y1 e para o y2. Eu vou guardar a largura 1, a largura 2, a altura 1, a altura 2. Assim formando um quadrado. Com 4 pontos. E por que existem 3 somas? Que não precisaria, como eu disse, foi só para teste, porque são 3 em cima, 3 no meio e 3 embaixo. Então toda vez ele vai ter que recomeçar do 200. Porque se ele for somando aqui, ele vai de 200, depois ele vai para 400, depois vai para 600. Se ele continuasse, não seria, ele continuaria fazendo o tabuleiro para o lado. E eu não quero, eu quero que seja 3 em cima, 3 embaixo e 3 mais embaixo ainda. Então seria 3 em cima, 3 no meio e 3 embaixo. Assim formando um tabuleiro do jogo da velha. Aqui é a função que ele chama para poder desenhar o texto na tela. Bem básica. Da própria Fluid. E aqui ele verifica se o vencedor foi eu a linha ou ele foi o X. Fazendo essa verificação, ele guarda se alguém venceu, o fim ele é igual a 1. Ele desenha na tela o texto falando que o vencedor foi. E assim ele desenha a bolinha. E aqui embaixo ele desenharia o X, caso seja aquele vencedor. E obviamente aparece o botão de reset lá embaixo. Aqui está a função que é onde aparecerá o empate na tela. E apareceria o botão de reset. E aqui é a função onde desenha as linhas que traçam aonde a pessoa ganhou. A linha pode ser tanto na vertical, tanto na diagonal ou tanto na horizontal. E ele faz a seguinte verificação. Ele repete várias vezes, são vários ifs, que existem várias condições de vitória, as linhas podem ser feitas de várias formas.
E eu vou dar o exemplo da primeira e o resto segue o mesmo princípio. Ou seja, se o primeiro da lista, ou seja, ele vai verificar se no primeiro quadrante, no primeiro quadradinho, ele é x ou bolinha. Se eles forem iguais, quer dizer que tem 3x numa horizontal, por exemplo. Se for par, ele é porque a bolinha ganhou. Não, se for par é porque o x ganhou. Se for ímpar é por conta que a bolinha ganhou. Ele compara um com o outro, então se eles forem iguais, eles vão desenhar o x ou a bolinha. E assim segue esse princípio. Que aí, no caso, ele não desenharia o x ou a bolinha, ele só desenharia a linha em si. Esse if aqui é feito para eu dizer se foi a bolinha que ganhou ou o x. Que aí mostraria qual ganhou na tela. Vou mostrar agora. A primeiro if seria exatamente isso aqui. Ele traça a linha e fala que e chama falando que o vencedor foi o x. Serve exatamente para isso, essa função. E todos seguem o mesmo princípio. Aqui eu deixo um comentário, porque caso ele vença por linhas, caso ele vença por colunas, que seria exatamente assim, que faz uma linha na horizontal, na vertical no caso, e tem caso seja na diagonal, que ele faz uma linha na diagonal. Esse GL Begin Lines serve exatamente para poder fazer a linha e depois ele chama o vencedor, se foi o círculo ou o X. Todos seguem o mesmo princípio, tendo assim todas as condições de vitória. E aqui temos a função de resetar, onde ele vai resetar todas as variáveis e vai registrar as coordenadas novamente. E aqui ele passa aquela soma que eu tinha comentado para o desenho. E fala que o resetar é igual a 1, porque quando ele passar lá em cima de novo, vai passar pelo if e ele vai resetar tudo. E aqui temos a função do botão reset, que é apenas aparecendo um botão lá na tela, que foi feito por linhas e pelo texto. E aqui temos a função map, que é uma função bem conhecida, tem várias linguagens. Eu acabei colocando ela aqui também. Que ele vai passar, eu vou passar uma coordenada, e a função map ela vai mapear dessa coordenada para a outra que eu estou querendo. Assim, tornando, de certa forma, responsivo. Então esse foi o meu projeto. Eu vou mostrar ele funcionando mais uma vez, com algumas opções. Se ele pode ganhar por x, como eu posso mostrar aqui. Ele pode ganhar por bolinha, como eu posso mostrar dessa forma. E ele pode empatar também. Que aparece apenas o empate e o botão de jogar novamente. As linhas estão todas funcionando. Então, eu posso ser na diagonal. Ele funciona tanto para a bolinha, tanto para o x. Como eu estou mostrando agora. Funciona para os dois. E esse foi o meu projeto. Eu sou o André Luiz Zappa, do segundo período de computação da PUC Minas. E esse foi o meu projeto. Muito obrigado e agradeço por tudo.